Vamos lá, bom dia. Semana passada eu ainda não entrei nos problemas filosóficos não, né? Vamos entrar hoje nos problemas filosóficos. Vocês podem até colocar como título lá em cima, problemas filosóficos. Então vamos tratar do que são problemas filosóficos. Existem vários tipos de problemas. Não, mas aí escreva só problemas filosóficos, depois eu vou começar a ditar. Mas por enquanto eu vou só falar a respeito. Ok? Problemas filosóficos. Problemas ou problemas? Problemas. Vamos lá. Então, não precisa escrever agora não. Vou fazer umas considerações. Existem vários tipos de problemas. Problemas mecânicos. Quando a moto de vocês dá problema, vocês levam aonde? Quando minha Ferrari dá problema, eu levo num especialista em Ferrari. Então, problemas mecânicos. Há problemas que são técnicos. E é assim que nós resolvemos. Há problemas que são psicológicos. O sujeito tem um problema psicológico, então ele vai ao analista resolver um problema psicológico. O indivíduo tem um problema de saúde, ele vai, evidentemente, ao médico resolver problema de saúde. Geralmente, todas as disciplinas, todas as especialidades têm um objeto de análise, um objeto que o especialista conhece e ele vai a esse problema tentar solucioná-lo. Porém, existe uma pequena dificuldade em filosofia em relação a todas as outras disciplinas, inclusive. Todas as outras disciplinas têm um objeto de estudo, né? Biologia, você vai estudar sobre um fenômeno, que é a vida, em todas as suas dimensões e manifestações. Você vai estudar geografia, você vai estudar contexto sociopolítico dentro de um território ou dentro dos vários territórios, as questões climáticas dentro do território, as questões geológicas, as questões de organização humana dentro do território. Então a geografia tem um objeto de estudo, um objeto de análise. História, você vai aos fenômenos históricos, procurando solucionar, procurando entender aquele fenômeno. Então, toda a disciplina matemática, você vai procurar... Exatamente. Obrigado. A matemática, você vai estudar o fenômeno dos números. A física, você vai estudar os fenômenos físicos. Enfim, cada disciplina tem um objeto de estudo. A dificuldade da filosofia é que a filosofia não tem necessariamente um objeto de estudo. Ela não tem um objeto fixo de estudo. Até a sociologia, ela vai estudar os fenômenos sociais, ou seja, ela tem uma referência mínima. Ela vai estudar os fenômenos sociais, as variáveis, as instituições, como as sociedades se organizam. Mas a filosofia não tem necessariamente um objeto de análise. Então, quando a gente vai estudar problemas filosóficos, a gente já começa com uma dificuldade. A gente não tem um objeto fixo, um objeto específico. Porque a filosofia estuda conceitos. Então, anota aí no caderninho de vocês, assim,
Filosofia é a criação. Hã? O título é Problemas Filosóficos. Filosofia é a criação, a elaboração e o domínio de conceitos. Ponto. Só até aí. Elaboração, a criação e o domínio de conceitos. Hã? Filosofia é a criação, a elaboração e o domínio de conceitos. Ponto. Só até aí. Fica tranquilo. Posso repetir, não tem problema não. Então é isso. Filosofia é a criação, a elaboração e o domínio de conceitos. Agora, quando eu estou num conceito, eu não estou necessariamente no objeto de análise. Eu estou estudando a formação dos conceitos. Né? Isso aí agora eu estou falando, não precisa escrever não. Então, quando eu estou falando de um conceito, eu estou falando da maneira como o conceito se organiza. Por exemplo, sempre falo para os meus alunos, esses conceitos que a gente mais ouve falar. Conceitos de feminismo. O que é feminismo? É um conceito. O feminismo como conceito tem várias maneiras de ser organizado. Por exemplo, quando o feminismo começou, a maneira como o feminismo se organizava era assim. As mulheres, também existia essa... Fica à vontade. Professor, Oi. eu pedi para avisar que eu vou fazer a chamada dos alunos. Ah, ok. Tá? Pode deixar que eu faço. O diário fica na sala dos professores. Ah, tá bom. Eu vou pegar. Tem alguém sem uniforme? Não ganhou ainda? Fica à vontade. Acho que todos ganharam. Ninguém respondeu nada. Tem uniforme? Tem, só ele lá. Lá. Só ele lá, não, eu vou trazer. Eu quero saber quantas pessoas que Aqui tem. só um, né? Ok. Então, quando a gente fala de feminismo, existem várias formas de organizar esse pensamento. Lá no começo, o feminismo compreendia também a superioridade das mulheres em relação aos homens. É uma maneira de organizar esse conceito. Hoje em dia, o feminismo pensa em direitos iguais, em igualdade entre homens e mulheres. É uma maneira de organizar esse conceito. Por outro lado, existe igualdade entre homens e mulheres? Tem como organizar a igualdade total entre os homens e mulheres? Talvez não. Mulheres geram filhos dentro dela, homens não. Como organizar direitos iguais exatamente em seres bastante diferentes? Homens e mulheres são muito diferentes em muitas coisas. Então, existem maneiras diferenciadas de organizar o conceito. Então, a filosofia, a princípio, ela tenta compreender conceitos. Direita e esquerda é um outro conceito. Vocês frequentam redes sociais? Frequentam não? As redes sociais estão lá, as pessoas discutindo seu esquerdista, seu fascista. O que é esquerdista? O que é ser esquerdista? O que é ser de esquerda? O que é ser de direita? O que é fascismo? Mas as pessoas estão discutindo, chamando o outro de um conceito que ela compreende ser depreciativo. A filosofia também procura compreender o que é direita, o que é esquerda. Então eu coloquei, né?
para vocês anotarem. Filosofia é a criação, a elaboração e o domínio de conceitos. Ponto. Agora continuando. Cada conceito... Ponto. Então, cada conceito é organizado Cada conceito é organizado. Não, o domínio do conceito. Não, no caso é ponto, né? A elaboração e o domínio de conceitos. Ponto. Cada conceito é organizado dentro de um. Cada conceito. É organizado dentro de uma época. Cada conceito é organizado dentro de uma época e de um território. Ponto. Até aí só. Então, cada conceito é organizado dentro de uma época e um território. Então, até aí. Então, eu falei dei para vocês o exemplo de feminismo. O feminismo só pôde ser possível a partir do momento que as sociedades deram condições de existir algum tipo de igualdade entre homens e mulheres. Antigamente, mulher fazia uma coisa, homem fazia outra. Nessa época não dava para organizar o feminismo, porque as sociedades dividiam radicalmente os papéis entre homens e mulheres. Então não se pensava de jeito nenhum em igualdade entre homens e mulheres. Então não dava para organizar a ideia e o conceito de feminismo. E muito menos existia machismo. É errado, por exemplo, eu vejo algumas pessoas falarem assim: a Bíblia é machista, porque os apóstolos eram homens, os profetas eram homens. Naquela época não existia o conceito de machismo nem de feminismo, porque não existia nenhuma possibilidade de homens e mulheres serem iguais. As divisões de tarefa eram divididas por gênero. Quem ia à guerra? Era o homem. Então, e as sociedades não tinham a diplomacia de hoje. Hoje em dia, por exemplo, temos problema, por exemplo, no Afeganistão. O Afeganistão, por mais que haja problemas lá, e a gente discorde, e o mundo discorde do Talibã, as pessoas não saem invadindo o Afeganistão de qualquer jeito. Por quê? Porque ali tem um território nacional de uma nação, então existem acordos. Naquela época não haviam acordos internacionais como há hoje. Então hoje, por mais que a gente discorde de um país, de uma nação, a gente não deve invadir de qualquer jeito por causa dos acordos internacionais. E naquela época do passado, a presença do homem dependia, ou seja, a segurança de todos dependiam do homem, por causa das guerras, enfim. Então, naquela sociedade não tinha como haver machismo, conceito de feminismo, porque isso existe por causa das condições que nós criamos de igualdade entre homens e mulheres. Então, conceito de feminismo, conceito de machismo, um conceito da nossa época. Então, a nossa época possibilitou a existência desse conceito. Conceito de esquerda e direita é um conceito da nossa época. Começou lá na Revolução Francesa. Aqueles que queriam a revolução se sentavam à esquerda do rei, nas assembleias gerais. Aqueles que não queriam a revolução se sentavam à direita do rei.
Então, esquerda ficou com essa pecha de mudança, igualdade, e direita ficou com a pecha de conservadorismo. Então é isso. Eu vou escrever mais uns detalhes aqui para a gente acompanhar.